Pois bem, pessoal, continuando aqui a nossa aula, vamos falar agora da fase de agregação, tá certo? As fases de agregação, elas podem ser condensado de Bose-Einstein, sólida, líquida, gasosa e plasma. Lembra que eu falei para vocês que aqui nós precisamos manter o foco em sólida, líquida e na gasosa, tá certo? Condensado de Bose-Einstein é um sólido muito rígido, com temperatura próxima do zero absoluto, e aí nós temos ela menor do que sólida. E gasosa são quando as partículas estão altamente carregadas, plasma, são quando as partículas estão altamente carregadas, estão acima da fase gasosa. Se eu tenho de condensado de Bose-Einstein até plasma, aumenta a energia para que ocorra a transformação dessas fases, tá certo? Quanto mais eu vou aqui, maior é a energia necessária, tá certo? Continuando. Vamos falar especificamente das três fases: fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Fase sólida é o estado caracterizado por forma e volume definidos. Então, se eu olhar aqui para este cubo sólido, ele tem a forma bem definida, a forma de cubo, e o volume dele também será bem definido. Se eu disser que o volume desse cubo é de 1 litro, será de 1 litro e não ocorrerá nenhuma mudança, independente do local que ele esteja. Já a líquida, eu tenho volume definido, porém a forma é indefinida. Lembra que eu falei para vocês, se eu tiver 1 litro de água, ele terá 1 litro em qualquer recipiente que eu colocar, porém a forma será de acordo com o recipiente. Se eu colocar dentro de uma garrafa, será o formato da garrafa. Se eu colocar dentro de uma panela, será o formato da panela. Se eu colocar dentro de um copo Becker, que essa imagem aqui, será no formato do copo Becker, tá certo? E a fase gasosa é o estado caracterizado por forma e volume indefinido. O gás, a tendência é que as partículas do gás sejam cada vez mais distantes uma da outra, e que ocupe todo o recipiente. Por exemplo, aqui esse recipiente chamado balão volumétrico, eu tenho um gás e aí as partículas estão se movimentando por todo o recipiente. Se eu tiver o gás em um ambiente aberto, a tendência é que ele vá também ocupar todo aquele ambiente. E lembrando que gás, fase gasosa, é diferente de vapor, apesar de possuir algumas semelhanças, mas gás é diferente de vapor, tá certo? As substâncias podem sofrer transformações físicas, chamadas mudanças de fase. Sólido pode se transformar em líquido, que pode se transformar em vapor. Sólida para líquido, essa mudança é chamada de fusão, passagem do estado sólido para o líquido, da fase sólida para a fase líquida. Quando eu tenho a mudança da fase líquida para a fase vapor, essa é chamada de vaporização, que aí eu ainda tenho mais 3 subníveis de vaporização que nós vamos ver no slide seguinte. De vapor para líquida, a transformação é chamada de condensação, e de líquida para sólida, solidificação. Se eu tenho uma substância sólida e ela transforma diretamente para a fase vapor, aí essa transformação é denominada sublimação. E se eu tenho vapor e ocorre a transformação direta para a fase sólida, essa transformação é chamada de ressublimação ou sublimação inversa, certo? A passagem da fase sólida para a fase líquida e para a fase vapor, ou da sólida diretamente para vapor, elas sempre vão ocorrer quando
as substâncias absorverem energia, absorver calor. Então, se isso ocorre, esse processo, gravem aí na mente de vocês, é um processo chamado endotérmico, ou seja, uma transformação endotérmica. Endotérmica de absorver energia. Agora, se eu tenho a passagem de vapor para líquida, de líquida para sólida ou de vapor diretamente para sólida, essas transformações ocorrem quando a substância está liberando energia, ou seja, ela está passando energia para o ambiente para que ela possa, ao diminuir a temperatura, ocorrer essas transformações. E se isso ocorre, essas transformações elas são chamadas de exotérmica, ou seja, libera energia, tá certo? Só uma observação também, para que a gente não passe em branco, existe uma diferença de quando a transformação ocorre vapor para líquido e gás para líquido. Quando ocorre de gás para líquido, essa mudança é chamada de liquefação, tá certo? Quando é vapor para líquido é condensação e quando é gás para líquido é liquefação. Vamos lá, eu falei para vocês que a vaporização ocorre ainda em 3 subclassificações. São elas a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é aquela passagem do líquido para a fase gasosa de forma lenta. A vaporização da água, do mar, dos oceanos, a partir da temperatura ambiente. Ali é um exemplo clássico de evaporação da água, né, para as nuvens. Agora, se eu tenho um aquecimento de uma água para altas temperaturas, aí eu tenho uma ebulição, tá certo? E aí é a passagem rápida e turbulenta da fase líquida à gasosa. Uma forma clássica de se entender o que é de perceber uma ebulição é quando eu já tenho uma formação de bolhas. Eu já tenho ali uma passagem turbulenta, tá? É uma ebulição. E uma calefação é quando um líquido ele entra em contato com a superfície bastante quente. E aí aquela passagem para a fase vapor, ela é bem rápida, ela é bem instantânea. Então aí eu tenho um exemplo de calefação, tá certo? Eu tenho um tipo de calefação. O exemplo está aqui, ó, chapa quente que entrou em contato com a água e aí rapidamente eu obtive vapor de água. Então aí é calefação. Diagrama de fase. Nós também falamos nas aulas sobre diagrama de fase, mas vamos revisar aqui. É um gráfico que permite definir em que estado físico uma substância se encontra num dado instante, conhecendo sua temperatura e pressão, tá certo? Se eu tenho lembrando que aqui é o ponto zero, eu falei para vocês aqui é o ponto zero. Se eu tenho baixa temperatura e eu tenho elevada pressão, minha substância estará na fase sólida, tá certo? Agora, se eu tenho uma elevada temperatura, porém baixa pressão, minha substância estará na fase vapor. E se eu tenho aqui intermediário, uma temperatura mediana e também uma pressão mediana, minha substância estará na fase líquida, tá certo? Então, a partir do diagrama de fase, a partir de pontos do diagrama de fase, eu consigo prever em que fase minha substância esteja, se ela está na fase líquida, sólida ou vapor, levando-se em consideração a pressão e a temperatura na qual elas se encontram, beleza? E aí ainda temos 2 pontos ainda a lembrar nesse diagrama de fase. Esse pontozinho aqui, ó, vocês lembram bem que é o ponto triplo, é onde coexistem as fases sólidas, mais a líquida, mais a vapor. E o ponto crítico, que é onde eu tenho o máximo valor de temperatura e o máximo valor de pressão, tá certo?
Vamos passar aqui agora para algumas questões para relembrarmos o conteúdo, para fixarmos o conteúdo. As tintas à base de resina polimérica são usadas para personalizar vários objetos, como canetas, camisas, canecas e etc. Essas tintas também são conhecidas como sublimáticas, devido à mudança de estado físico ocorrida durante a sua aplicação. Representando as moléculas como simples esferas, a figura que esquematiza a transformação de estado físico mencionada anteriormente é. Olha só, ele fala que ocorre um processo chamado sublimáticas, ou seja, uma sublimação. Primeira coisa que nós temos que saber. E sublimação nós vamos lembrar que é a passagem de sólido para vapor. O segundo ponto que temos que lembrar é que os sólidos são substâncias compactas e rígidas. Os líquidos são substâncias que eles já se encaixam no material, porém apresentam volumes definidos, mas as formas vão se encaixar com o tipo de material. E o vapor ou gás, ele vai ter formas e volumes indefinidos, porque vai depender do recipiente ao qual esteja. E aí nós conseguimos observar o quê? Que aqui eu tenho que a substância ela está de acordo com o recipiente. Então possivelmente isso aqui seja líquido. Enquanto aqui a substância procurou ocupar todo o recipiente. Então ela aqui é um vapor. Então aqui é líquido. E aqui eu tenho uma substância compacta, bem organizada. Então é sólida. Aqui é sólida, como já falamos, e líquida. E a letra D, sólida e vapor. Então ocorreu uma sublimação. Logo, a resposta é a letra D. Sexta questão. Considerando os pontos de fusão e ebulição das substâncias, aí eu tenho a substância etanol, cloroformo, iodo e etetílico, e analisando os dados da tabela e considerando 28 graus e 1 atm, pode-se afirmar que o estado físico de cada substância é, respectivamente. Só lembrar, eu tenho sólido, aí líquida e vapor, tá certo? Nesse ponto aqui que ocorre a transformação de sólido para líquido é o ponto de fusão, e de líquido para vapor é o ponto de ebulição. Então eu tenho que olhar cada um e ver se 28 graus vai estar a fase sólido, líquido ou vapor. O etanol, aqui a questão coloca como gasoso, tá? Como eu falei para vocês, vapor e gasoso apresentam certas semelhanças. Então vamos responder como gasoso. Etanol, menos 117 graus o ponto de fusão, ou seja, está abaixo de 28 graus. Porém, ponto de ebulição 78, está acima de 28. Então, se eu tenho uma temperatura maior do que o ponto de fusão, mas menor do que o ponto de ebulição, logo eu estou na fase líquida, tá certo? Então aqui é líquido. Cloroformo, 28 graus, está acima do ponto de fusão, porém abaixo do ponto de ebulição. Então, novamente eu estou na fase líquida. O próximo, iodo. Olha só quanto é o ponto de fusão do iodo, menos 113,5. Então já está bem acima de 28 graus. Então estou abaixo do ponto de fusão. Então qual é a fase sólida? E o éter etílico, 28 graus, está acima do ponto de fusão, porém abaixo do ponto de ebulição. Então, novamente, eu estou
a fase líquida. Resposta: líquida, líquida, sólida e líquida. Questão, resposta de letra C. Vamos para a próxima. Observe o diagrama de fases simplificado da água e assinale a alternativa que contém a afirmativa correta. Ele quer que a gente faça a análise do diagrama de fases que nós acabamos de comentar. Vamos aqui escolher aqui uma cor diferente porque aqui é vermelho. A fase de vapor jamais estará em equilíbrio com a fase sólida. Olha esse ponto bem aqui, pessoal, nessa linha. Aqui, se eu subir a pressão, eu tenho um sólido. Se eu diminuir a pressão, eu tenho vapor. Então, esse ponto aqui coexiste o sólido mais o vapor. Tá certo? Então, nesse ponto da linha, eu tenho duas fases coexistindo: o vapor e o líquido. Então, esse jamais aqui, ó, deixa com que a assertiva fique errada, porque pode sim o vapor estar em equilíbrio com a sólida, ou seja, coexistirem ao mesmo tempo. A água não sofre o fenômeno de sublimação. O que é sublimação? É a passagem do vapor para o sólido. Novamente, se eu tiver água nesse ponto, ela está na fase vapor. Se eu aumentar a pressão, ó, ela vai para a fase sólida. Eu chamo de ressublimação, não é isso? E se eu tiver aqui, ela está na fase sólida, e se diminuir, eu vou para a fase vapor, que é a sublimação. Então, posso sim ter a sublimação, que é sólido para vapor, assim como a ressublimação, que é vapor para sólido. Basta só que eu aumente ou diminua a pressão, tá certo? Então, aqui também, esse não deixa a assertiva errada. O ponto triplo da água é o ponto em que coexistem em equilíbrio líquido, sólido e vapor. Olha só onde é que é o ponto triplo. Ponto triplo: sólido mais líquido mais vapor. Tá aqui, se eu vou para cá é líquido, eu precisei apenas aumentar a pressão. Se eu venho para cá diminuindo a temperatura, eu tô no estado sólido. Se eu se eu diminuir a temperatura, estou no estado sólido. E se eu diminuir a vapor, então nesse ponto coexistem as fases líquida, sólida e vapor. Logo, a assertiva correta é a letra C. Vamos ver a D e a E, se está correto ou se realmente está errado. A 0,01 graus e 1 atm, olha só, nesse ponto aqui, 0,01 graus e 1 atm. Então, ó, onde é que está 1 atm? Nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, somente a fase de vapor é estável? Não. Olha a fase que eu tô nesse ponto, líquida. Então, não é vapor, e sim líquida. A 100 graus e 1 atm, somente a fase sólida é estável. Ó, 100 graus e 1 atm. Desculpa às vezes a tremedeira do professor, que ele não está muito acostumado com a mesa. Tá certo? Então, 100 graus e 1 atm, eu estou em que fase? Líquida. Então, não é sólida. Está errada também. Líquida. Logo, realmente, a resposta é a letra C. Vamos parar aqui para que nosso vídeo não fique muito longo e difícil de compartilhar, e continuaremos no próximo vídeo, no terceiro vídeo dessa aula.